Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula do Círculo em youtube.com/Círculo Escola. Eu sou o Juliano Posati. Hoje eu tenho uma aula diferente hoje, porque como você pode perceber, nós vamos gravar um amigo querido que é um dos astrólogos mais competentes e sensíveis que eu conheço, que hoje vem para falar de astrologia, mas a partir de um ângulo muito curioso, a partir de informações de caráter simbólico, nós poderíamos dizer, que foram codificadas pelo gênio Leonardo da Vinci no seu quadro da Última Ceia. Aspectos curiosos, nós vamos relatar ali o relacionamento entre aqueles símbolos que conversam tanto com o nosso subconsciente e, ao mesmo tempo, falam de nós, seres humanos. A gente sabe que a astrologia é uma arte antiga de autoconhecimento, criada no Antigo Egito, e que diz respeito sobre a forma como a nossa personalidade se expressa e se relaciona nessa vida a partir do estudo dos astros, das constelações e suas influências sobre nós. Programa de hoje, aliás, programa não, perdão, na aula de hoje, olha eu aqui achando que estou apresentando o Fantástico. Na aula de hoje, o Fantástico, meu amigo Jaime Lauda, participa conosco e nos ensina, e eu vou ficar aqui como aluno obediente, bem do ladinho, auxiliando o Jaime para a aula de hoje. Eu sou o Juliano Posati, a aula de hoje é com Jaime Lauda e você está no Círculo. O mago da astrologia, Jaime Lauda, bem-vindo. Um prazer imenso falar com você e com todo o seu público. Me sinto muito honrado, viu, Juliano? Prazer imenso aqui para falarmos de um assunto tão pertinente, tão importante como é a astrologia, né? Obrigado, Jaime. Obrigado por aceitar o nosso convite. Jaime Lauda é psicólogo, astrólogo, uma pessoa de uma sabedoria incrível, que eu tive o privilégio de conhecer num jantar, comendo pizza com o Gevaer, hein, editor da revista UFO. Quem diria? Fomos abduzidos pelo Gevaer para um jantar, conheci essa figura, fiz meu mapa astral com ele em 2015, final de 2014, começo de 2015, e agora tenho o hábito de refazer todo ano. Jaime tem uma sabedoria incrível. Jaime, como é que... Eu estou dizendo aqui para o pessoal como é que a astrologia entrou na minha vida, mas como é que a astrologia entrou na sua vida? É um ponto importante. Eu comecei aos 16 anos, através da literatura do Hermann Hesse, né, lendo um livro chamado Siddhartha, né, que é um potencial assim de conhecimento espiritual. Mais tarde, aos 27 anos, eu comecei a me interessar pela astrologia, porque já me interessava, Juliano, por temas ligados à psicologia, à espiritualidade e à transcendência. Mas sempre muito cético com relação a isso. Comecei a estudar astrologia, frequentando alguns congressos de astrologia em São Paulo, na época eu morava lá, fui me aprofundando e foi se desvanecendo a minha resistência com relação à astrologia. Comecei a estudar em profundidade, quando me sentia razoavelmente seguro com relação a isso, comecei a dar atendimento no início da década de 90,
quando eu já morava no interior do Paraná, em Ponta Grossa. Depois, ampliei meu conhecimento, fui dar palestras, dei cursos de astrologia, e hoje eu posso dizer assim, Juliano, que a prática astrológica me convenceu da sua veracidade, a prática astrológica me trouxe subsídios para compreender melhor o ser humano, os dramas humanos, o sofrimento humano, as experiências humanas, e me trouxe, assim, também de subsídio, uma compreensão melhor de mim mesmo, como entidade pensante, como ser humano. Eu pude avaliar toda a experiência humana através da astrologia e através do atendimento também, viu, Juliano, que foi uma coisa muito importante, que me trouxe exatamente essa forma de autoconhecimento tão maravilhosa, né? A Então, já validei. astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, ela tende a nos trazer muita clareza sobre a forma como nós nos relacionamos, não é? Tanto conosco, com os outros, com as coisas. Ela parece que traz elementos que eu diria são configurações iniciais da nossa expressão na Terra, né? Com certeza. A astrologia te dá um sentido com relação ao sentido encarnatório, né? Eu tive que me abrir para essa compreensão, porque existem vários tipos de astrologia, Juliano, racionalista, materialista, enfim. Eu acabei adentrando em questões ligadas a conceitos de Dharma, de Karma, né? Porque eu acabei compreendendo, na minha visão, que o mapa é um senso de continuidade, é um senso de aperfeiçoamento, é um retorno do espírito à matéria, no sentido de dar continuidade ao seu processo de evolução. E os signos representam os campos de experiência, onde vai se fazer esse processo de evolução. Por um lado, o Dharma, que são a progressão da idade solar nos signos, é muito interessante isso. E, por outro lado, o Karma, que é a lei de compensação. Então, eu acho que o mais importante na astrologia, Juliano, é entendermos o sentido da nossa encarnação. Isso é o ponto fundamental. Isso que, porque essa visão, ela já distribuída de uma forma sábia, nos traz entendimento, né? A sabedoria é uma mente que ama e um coração que vê, que percebe. Então, vendo o mapa, você entende o teu sentido encarnatório, compreende a tua encarnação e, a partir disso, leva uma vida mais sábia. Né? Muito, muito curioso. E eu me lembro ainda do dia, acho que nós tínhamos convidado você para vir para o Fórum de Ciência e Espiritualidade, que nós começamos a fazer em São Paulo, e aí numa conversa assim, você me falou, olha, você não faz ideia do que o Leonardo da Vinci fez. E eu adoro as coisas, as artes desse desse tal de Leonardo da Vinci, né? E depois, estudando um pouco mais o Renascimento e as escolas, sabedoria, a própria tradição hermética, né, que passa ali por Firenze e tudo mais, eu voltei a me interessar muito por aquele conhecimento que você tinha compartilhado, e daí a ideia de te chamar para dar essa aula para a gente sobre os conhecimentos que, de uma maneira genial, o Leonardo codificou, não é? Através dos símbolos da Santa Ceia. Como que você entrou em contato com esse conhecimento, Jaime? Esse conhecimento não é meu, evidentemente, ele já foi trazido assim de grandes mestres do passado. Já havia sinais desse conhecimento na antroposofia do Rudolf Steiner, na teosofia da Blavatsky, né? Já havia essa síntese de compreender o moral da Santa Ceia dentro desse ponto de vista, de que cada apóstolo seria a representação exata de uma polaridade de desenvolvimento da consciência. Porque, na verdade, o quadro da Santa Ceia é um mural no convento Santa Maria da Graça, em Milão, né?
Uhum. Fez 500 anos de existência, agora recentemente, e que retrata fundamentalmente, Juliano, a experiência cíclica da natureza nos 12 apóstolos, na figura central do Cristo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, se trata de uma visão da arte, que o Leonardo foi um grande artista, um grande gênio da humanidade, ele viveu em época, inclusive, florescente, conviveu com Michelangelo Buonarroti, que pintou a Capela Sistina, com Rafael, com grandes, e o Leonardo conseguiu se sobressair, sem dúvida. Ele era um ariano, um pouco assim, diríamos, inconstante, mas teve muito pouca produção pictórica, mas aquilo que ele produziu ficou para a eternidade. Né? O quadro Revolucionou. Mona Lisa, que é o quadro mais importante da história da arte, a Mona Lisa, que está no Louvre, na França, e o mural da Santa Ceia, que nós vamos abordar aqui de uma forma assim delicada, homenageando Leonardo da Vinci, sem dúvida, esse grande ser iluminado, e também retratando a beleza da astrologia nesse processo cíclico da natureza. Não é? Muito bem. Pessoal, vocês que nos acompanham, como é que nós vamos fazer essa aula? Eu vou compartilhar a minha tela, a equipe do Círculo preparou o quadro da Santa Ceia de uma maneira interativa. E eu, como bom estagiário do Jaime, vou ficar de monitor de sala, né? Que monitor de sala é aquele que aperta o botão enquanto o professor dá aula. E nós vamos navegar por cada figura, o Jaime vai apresentar cada detalhe da figura a partir dessa apresentação interativa que a equipe do Círculo preparou. Créditos. Minha sugestão foi que começássemos assim da figura do Cristo no centro da mesa, né? E depois a partir por cada apóstolo, né? Isso aí, vamos sem mais delongas trazer aqui essa apresentação interativa. Tudo no Círculo é trabalho de uma equipe muito grande. Isso. Mas essa daqui é um trabalho inaugural da Bruna Mariano, que agora é oficialmente do time do Círculo. Então, você imagina, ela estava já contente de que íamos fazer esse projeto juntos, viu, Jaime? A Bruna, parabéns para a Bruna aí, para a tua equipe. Caprichou. A Bruna caprichou. E você sabe que trabalhar com mulher é assim, né? Ou a gente dá o crédito ou a gente apanha muito, viu, Jaime? Eu tenho apanhado muito. Então, agora, como eu já aprendi, né? Estou dando crédito para as meninas, mas também não vou esquecer da Carol, não vou esquecer da Clarinha, não vou esquecer da Mônica, da Fernanda, não vou esquecer de mais ninguém, da Simone. Com certeza. Muito bem, então você sugeriu da gente começar aqui pelo Cristo, que é a figura central do quadro, não é? Sim, o ponto central é o Cristo, né? Simbolizando, diríamos assim, a unidade, né? O centro do sistema solar, do sistema humano. Sua figura é imponente, majestosa, estática, mas serena, né, e tranquila, consciente de tudo o que vai ocorrer. Há uma grande movimentação dos apóstolos, é interessante isso, né? Em ritmos ondulados, simétricos, contrastantes, nas fisionomias, as mais diferentes expressões e atitudes que se alternam entre o espanto, a consternação, né? E as expressões de fé, de confiança, de otimismo. Né? O quadro está, todo ele, assim, configurado numa perfeita geometria, né? Que vocês podem observar, pitagórica, que encerra o significado transcendente do número 1, do 2, do 3, do 4, do 7 e do 12. Isso é importante colocar, né? E o Cristo está numa posição com os braços alongados e formando um triângulo, que sugere o número 3.
Olha que importante, né? Este número 3 se repete na formação de 4 grupos de apóstolos, que estão reunidos em blocos ternários distintos. As janelas, no fundo, repetem o número 3. Os painéis, as janelas, isso é, as aberturas, né, somam o número 7. O número 3 representa a Trindade. Isso é muito importante compreender. Cada grupo de 3, em astrologia, se chama aquilo que nós chamamos dos quadrantes, né? Então, aqui nós temos 3, aqui Isso, nós temos 3, aqui um outro grupo de 3, exatamente. e aqui um outro grupo de 3. Vocês vejam que o Cristo está numa forma perfeitamente piramidal que representa a Trindade. Com uma mão está numa atitude de receptividade e com outra mão no sentido de doação. As linhas diagonais do quadro, que se puxam das pontas, se cruzam na testa do Cristo, que é o centro de irradiação da luz do pensamento consciente, é o ser iluminado, né? É a consciência iluminada. Isso, o Cristo é ao mesmo tempo o 1 e o 3, né? Representa a luz original do Espírito que se projeta no mundo, né? Materializando-se através do 3, evidenciando a presença da simbologia da Santíssima Trindade. E isso é muito importante compreender, porque todo o quadro ele se centraliza na figura do Cristo. Está bem repartido. O Cristo representa o 1, a síntese formal da linguagem, simboliza a unidade divina no mundo, e também o 3, que é o Filho de Deus. E na astrologia, nós usamos a distribuição dos signos de modo que a sequência é a que vai de Áries para Peixes. Quer dizer, começa à esquerda do Cristo. Quer dizer, quem está olhando o quadro pode acompanhar da direita para a esquerda. Certo. Mas na visão do Cristo, como ele está sentado no centro, a ordem começa da esquerda para a direita, né? No sentido anti-horário. Vai de Áries para Peixes. O mesmo fenômeno se manifesta no nível humano também. Isto é, o mesmo princípio da Trindade, né? O espírito, alma, corpo, também o mesmo quaternário, formado pelos 4 elementos, né? Na visão teosófica da vida, Atma, Buddha e Manas, que é o princípio imortal do homem, no conhecimento teosófico, representa o Cristo, a unidade central do Cristo, o ser que alcançou, ou que é, ou que vive a iluminação. Nós temos essa mesma representatividade, talvez no budismo, com o Buda, Siddhartha Gautama. Siddhartha, Buda significa aquele que dispersou o sentido da ignorância, ele se iluminou, ele compreendeu. Cristo e Buda são títulos honoríficos, não são nomes próprios, são sentidos de configuração arquetípica, de consciência elevada. Eu acho que nós podemos agora começar aqui pela esquerda do Cristo, que é à direita de quem está olhando o quadro, o apóstolo Simão, que é Áries, né? Vamos lá para Áries. Isso, aqui está exatamente Áries, que está impondo. Veja, Simão está sentado na cabeceira da mesa, impondo pelas suas mãos a diretiva a ser tomada. É o eu sou, o ser que age de acordo com as conclusões da sua própria cabeça, porque há Áries no corpo físico, na astrologia médica, rege a cabeça, né? O crânio. Essa parte aqui é Áries, é o carneiro que bate com a cabeça, é a personalidade combativa que tem a testa iluminada, né? Cabeça, testa, a luta através da independência e da verdade. É como se Cristo dissesse assim para o ariano, né? Amansai, acalmai, né? A imposição do eu torna-se uma guerra se não aprenderes a ceder usando Libra. Aí entra o conceito dos signos complementares, né? Que nós vamos estudar também, Áries, Libra,
Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem, Peixes. Então, Áries é um signo da regência do planeta Marte, é um signo do elemento fogo, que rege o impulso, o arrojo, a combatividade, o espírito de liderança, né? Esse tripé Áries, Leão e Sagitário representa o elemento fogo na natureza, o impulso. Quando há um reencarne na consciência de Áries, representa a necessidade de ser, de vivenciar, de se impor através da força, mas não uma força resolutiva através de agressão, mas da construção da verdadeira individualidade. Isso é Áries, é o primeiro signo do zodíaco, né? Interessante, faço um paralelo do quadro da Santa Ceia com os arquétipos zodiacais que estão em toda a natureza, né? Também o Pato Donald é um ariano, né? Ele está sempre indeciso, não sabe se vai, se não vai. Quando ele fica nervoso, irritado, aparece aquela nuvenzinha preta na cabeça dele, a cabeça dele fica vermelha, né? Já o Pateta é um taurino, o Mickey é um sagitariano, o tio Patinhas é um capricorniano, né? Um dia eu desconfiava. nós vamos fazer uma palestra um dia sobre os arquétipos zodiacais, interessante. Podemos passar agora para o signo de Touro, Juliano, que representa o primeiro signo do elemento terra, da regência do planeta Vênus, né? A evolução se desenvolve na consciência da matéria. Judas Tadeu está atento. Mas olha que interessante, eu queria colocar aqui que o quadro da Santa Ceia, também o cenáculo, como é chamado, né, retrata aquele instante solene e grave. Deixa eu voltar aqui. Né, que antecede o sacrifício do Calvário, né? Uhum. Essa cena foi pintada entre 1495 e 1497, na parede de um convento. Né? Os painéis laterais não têm enfeites, ornamentos, a grande janela central enquadra o Cristo e chama a atenção a ele pelas dimensões, né? Pela paisagem que se desdobra ao fundo. Mas o Leonardo escolheu um momento exatamente em que o Cristo falava: entre nós está um traidor. Que detalhe interessante. Por isso a balbúrdia na mesa, a inquietação dos apóstolos, né? Entre nós está um traidor. Ele irá se revelar, né? Então, o apóstolo Mateus, voltando aqui, Juliano, representa o aspecto conectado com a confiança, com o sentido de absorção, diríamos assim, da confiança. O né? Mateus ou o Judas, que era touro? Judas Tadeu, desculpe. Perdão, vamos lá, para Judas aqui. Judas Tadeu está atento, mas seu olhar é desconfiado, sua mão está levantada em um gesto de aceitação do comando de Áries, que é Simão, né? O eu tenho, eu possuo, isto me pertence, o conservador, persistente, fecundo fisicamente, delicado na materialização e na realização. Taurino geralmente evita mudanças, né? É decidido, carinhoso, corajoso, possui resistência e força de vontade. Taurino, nós temos que dizer a ele vai se impor despertando as forças latentes da matéria para que haja transformação e renovação. O touro representa um signo de posse, de exclusão, ou seja, de segurança, de estabilidade, porque é o primeiro signo do elemento terra, né? Isso é uma representação simbólica do sentido de propriedade. O taurino, ele pensa na pessoa amada como objeto da sua propriedade. E touro e escorpião são uma polaridade interessante que rege também a sensualidade, o aspecto da conexão orgástica também, né? Então, Judas Tadeu apresenta esse tipo de aspecto, né? Em seguida, nós temos o terceiro apóstolo, que é Mateus, que é Gêmeos, que é o primeiro signo do elemento ar, que rege a mente, o pensamento,
né? E Mateus redigiu a história do Cristo, ele escreveu a história do Cristo, é um signo bipolar, né? Um signo de transição. Ele está olhando para um lado, gesticulando para o outro. Os gêmeos no zodíaco é chamado do eterno adolescente, né? Signo de alegria, de comunicação, e Mateus foi historiador de Cristo, e como tal é voltado para o mundo das ideias, da comunicação e do intelecto. Ele se movimenta com o rosto em direção a Simão, que é Áries, e os braços voltados para Cristo. Então, Gêmeos eu raciocino, eu penso, sempre ampliando os seus interesses, percorrendo as diversas possibilidades que estiverem ao seu alcance, onde a dúvida e a crítica permanecem sempre juntas, né? Geminiano, és a inteligência e seu aprendizado fácil deve objetivar o alvo a ser atingido, não se dispersando em movimentos supérfluos. Olha que interessante, isso significa que os Gêmeos é a comunicação. Os planetas regentes de Áries, que é Simão, é Marte, Judas Tadeu é Vênus, e Mateus é Mercúrio, planeta da comunicação, da verbalização. As consciências, quando reencarnam em Gêmeos, devem trabalhar o sentido de sinceridade, de complementaridade, de equilíbrio, de força, de capacidade moral, né? Maravilhoso isso na Santa Ceia também, esse tipo de interpretação. E podemos passar aqui, Juliano, para o quarto signo, que é o primeiro signo do elemento água, que é Felipe, né? Que está interiorizando as emoções com as mãos. O rosto singelo de Felipe, um signo lunar regido pela lua, é como se ele dissesse ao Cristo: não, mestre, eu não sou traidor, você tem que confiar em mim, né? A sensibilidade lunar, o signo do elemento água, né? Veja aí o rosto cheio e as mãos suaves de Felipe expressam o vinde a mim e demonstram a fé e a sensibilidade. Câncer é o eu sinto, o primeiro signo do elemento água, representa a figura da mãe. Todos os cancerianos têm questão kármica na base familiar, principalmente com a mãe, né? Expressa sua receptividade com o ambiente e as pessoas que o cercam. Geralmente os cancerianos são assim, de natureza afável, protetora, emotiva, compassiva, né? Canceriano deve usar a sua sensibilidade para confiar nos seus próprios passos de cada dia, e por mais duro que seja o seu caminho, ele sem dúvida irá atingir a meta. Então você veja que importância que Áries, né, que Simão, Judas Tadeu Touro, Mateus Gêmeos, Felipe Câncer. A expressão da simbologia dos signos representados nos 4 elementos, né? Agora vamos passar para o segundo signo do elemento fogo, que é Leão, né? Que é Tiago Menor. Olha aqui, Leão é um signo regido pelo Sol. É o único signo cuja regência é o Sol. E o Sol, na astrologia, é considerado também um foco de experiência pura, de desenvolvimento da consciência. O arquétipo também do leonino é o super-homem, né? Que ele tem as 3 cores invertidas, na básicas azul, vermelho e amarelo, aquele triângulo no peito, que representa a descida da força cósmica. O leão, né, o super-homem, que ele pode voar, ele pode tudo. É um sentido, talvez, de egolatria excessiva do leonino, né, aquele que impera, aquele que realiza. Dizem, assim, comicamente, que Leão trabalha muito dificultosamente a questão da humildade. Ele precisa trabalhar isso, né? Se diz até numa piada que Deus desceu do céu e falou para o leonino: calma, Leão, quem fez o universo fui eu, não você.
Então, o leão é a excentricidade do ego, a consciência de iluminação daquele que se acha capaz de representar a consciência divina com mais capacidade. Tiago Menor é o segundo signo do elemento fogo, junto com Áries, é o eu quero, caracterizado pelo brilho, poder de atração e disciplina, expansivo, criativo, aquele que nasce para considerar todas as lutas como uma batalha ganha, né? De gestos largos, abertura, tenta atingir tudo à sua volta. O leonino tem que aprender a descer do trono para dar liberdade na justa medida. Essa polaridade importante, que nós vamos ver o terceiro signo do elemento fogo, que é Sagitário, eles têm essa complementaridade, essa experiência do elemento fogo na natureza, né? O impulso. As consciências que reencarnam em signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, têm que aprender a vontade, a força, a luta, a capacidade de ser, de realizar, porque ficaram faltando essas qualidades em vidas anteriores, né? E nós vamos para o segundo signo do elemento terra, agora, que é o apóstolo Tomé, que é virgem. Tomé representa um campo de experiência bastante curioso, porque ele é aquele que prescruta, aquele que busca a origem, aquele que duvidou, né, da ascensão do Cristo, do renascimento do Cristo, da ressurreição do Cristo. Né, aquele que disse, levanta o dedo na presença do Cristo para averiguar, para constatar. Nós vemos a ansiedade, a inquietação de Tomé, que transparece em seu rosto na procura do saber e analisando a minúcia dos defeitos. Até diante de Cristo ele levanta o dedo. Virgem é o eu analiso, minucioso, preocupado, perfeccionista, o que o faz parecer exigente, mas na verdade quer superar a si mesmo em tudo. É a natureza em constante movimento. Virginiano, és um ansioso, reformador, não te aflijas com pequenas coisas e viva sempre as grandes causas. Virgem rege no mapa astrológico, as casas astrológicas é um ponto importante a ser considerado, porque Áries rege a primeira casa, que é a casa da personalidade, Touro rege a segunda casa, que é a casa das posses, do dinheiro, Gêmeos rege a terceira casa, que é a casa da comunicação, Câncer rege a quarta casa, que é a casa da família, do karma familiar, Leão rege a quinta casa, que é a casa da regência dos filhos, e a sexta casa da regência de Tomé, de Virgem, que rege as leis naturais. A sexta casa está relacionada com o impulso da relação do signo com relação à natureza. Todos os virginianos, eles trazem uma correlação da experiência de tratar a natureza com mais carinho, mais afetividade e compensação. Para todos nós é assim, mas para o virginiano é um dharma, é uma missão de vida, né? É um ponto importante da encarnação, que os virginianos, eles têm uma preocupação, uma sensibilização com relação a essa prática da experiência humana, né? Então, nós vimos que esses 6 apóstolos, à esquerda do Cristo, mas à direita de quem vê o quadro, representam essas polaridades de evolução, né? E à direita do Cristo, agora, que representa o centro do aperfeiçoamento moral, psicológico, espiritual da humanidade, nós temos o apóstolo João, que é o segundo do signo do elemento ar, junto com Gêmeos, que é Libra. Isso é o equilíbrio, é um signo da regência do planeta Vênus. Veja que o planeta Vênus, ele rege 2 signos, né? Libra e Touro, né? E o planeta Mercúrio rege 2 signos, Gêmeos e Virgem. Libra, na configuração, Vênus, na configuração de Libra, rege a beleza, a estética, o visual, a arte, a música, o teatro.
Libra significa uma visão estética da vida, uma complementaridade, um entendimento das bases da experiência da beleza. O libriano, ele tem essa função de ver tudo dentro de uma estética da polaridade e do equilíbrio, porque são os dois pratos da balança. E João dizem que era o apóstolo preferido do Cristo, o apóstolo mais jovem, e ladeado ao lado do Cristo, uma expressão também de ternura, e tem essa complementaridade com Áries, né? Ele está inclinando a cabeça para evitar o impacto da energia de Áries. Mas João representa a polaridade da sensibilidade, da complementaridade ligada à beleza. E João é aquele que medita e mede atitudes e consequências. Simbolizado, João, pelas mãos entrelaçadas e pelo encanto natural de suas feições. Libra é o eu pondero, coordenador, colaborador, que considera o outro lado do eu, o tu. João busca a harmonia e a justiça dentro da coletividade, através da diplomacia. É o signo da diplomacia. É um signo que rege os grandes legisladores, que trabalham com leis, uma cultura de afeto, equilíbrio nas relações humanas. Era o signo do Mahatma Gandhi, que tem aquela visão de não violência. O Gandhi, eu indico sempre para as pessoas que nasceram em Libra estudarem a vida do Mahatma Gandhi, né? Porque ele foi um advogado indiano que se formou na Inglaterra e, quando voltou para a Índia, encontrou o país colonizado pelo colonialismo inglês. Ele não aceitou isso, e toda a vida do Gandhi foi um retrato de uma experiência de libertação da Índia através de atitude de não violência. E ele tinha uma frase muito célebre, entre outras, porque ele foi um grande sábio. Ele era um libriano, né? Ele dizia: a não violência é o primeiro artigo da minha fé e o último artigo do meu credo. Isso é Libra, isso é Gandhi. Existe um filme de 1982 que ganhou o Oscar de melhor filme e Oscar de melhor ator para o Ben Kingsley, que está no papel principal. Vale a pena baixar no YouTube e assistir esse filme. Gandhi é uma obra-prima. É uma obra-prima do começo, no meio e no fim. A vida do Gandhi, que foi um libriano. E todo o filme é um filme libriano. Expressa a ternura, o afeto, a não violência contra os ingleses. Até no final, quando ele morre, ele é alvejado assim frontalmente, ele agradece ao assassino, junta as mãos e ali desfalece, né? Toda a vida do Gandhi foi uma atitude libriana com relação à vida, um grande mestre, uma visão de sedução das plateias através do equilíbrio e da força libriana, né? Ele foi a representação típica do apóstolo João. Em seguida, nós temos o apóstolo Judas Iscariotes, né? Quando a gente fala assim, logo ele, o Judas, né? O escorpião. Mas o apóstolo Judas, ele é muito mal compreendido. Ele foi o organizador da comunidade dos apóstolos, ele foi o tesoureiro do grupo, ele foi um apóstolo muito importante, ele era muito inteligente. Ele organizava todas as finanças do grupo, né? Tanto é que ele está aqui segurando um saquinho do dinheiro com a mão direita aqui, né? Que significa que ele foi apanhado no laço, ou seja, ele recua porque ele foi descoberto pelo Cristo, né? Mas é interessante, é um paradoxo isso, porque Judas é muito condenado, mas precisava haver um plano da salvação, né? E precisava haver um traidor. Se não houvesse um traidor, não haveria o plano da salvação, que nos salvou a todos, né? Na visão cristã. Então, na verdade, ele fez um serviço, porque, na verdade, ele obedeceu uma ordem do Cristo. O Cristo disse para ele: vai e faz o que tens que fazer. Ele obedeceu uma ordem do Cristo. Escorpião rege a 8ª casa, que rege a morte, a transformação, né? Então, coube a Judas essa conexão com o sentido da morte, não? O signo do elemento água, junto com Câncer, né?
é regido pelo planeta Plutão, que representa a transitoriedade da vida, a impermanência de tudo, né? Escorpião, nós devemos compreender o sentido da morte. Na verdade, não há morte na natureza, o que morre num nível nasce no outro. Nós somos eternos, que morre o nosso corpo físico, e em Escorpião, quando você reencarna em Escorpião, você tem que cabalmente compreender essa experiência da transformação através da matéria, que o nosso corpo está morrendo a cada momento, a cada instante. E o que o desenlace final é da ordem de Escorpião, ou seja, compreender melhor a morte, que não existe um fenômeno chamado morte, apenas transformação. O Chico Xavier nos dá uma frase muito bonita que ele diz: as pessoas que nós amamos, elas não morrem, elas apenas partem desta vida antes de nós, nada mais do que isso. Então, Escorpião é a compreensão da transitoriedade de tudo. Nossos diplomas na parede, nossa conta bancária, nosso carro na garagem, tudo é transitório, tudo é impermanente. E se diz assim, muito vulgarmente, e também com sabedoria, nós não podemos tomar banho no mesmo rio 2 vezes, porque já é uma água diferente, já não é o mesmo rio. E o corpo físico do Jaime Lauda ou Juliano Posati já não é o mesmo de 5 minutos atrás, já houve uma alteração, né? Então, Escorpião rege essa profunda transformação da matéria, essa compreensão que nós somos eternos, porém num veículo transitório temporário. E a mensagem de Escorpião é: olha a eternidade, né? Judas Iscariotes, com uma das mãos, mostra sua decisão e com a outra segura o saco de dinheiro. Olha que interessante. Foi organizador da comunidade dos apóstolos, visto como Cristo como um grande administrador. Escorpião é o eu desejo, com uma forte vontade de viver intensamente. Escorpião é o signo da morte, da transformação da matéria para a libertação do espírito. A sua função destrutiva é a da transmutação e da força recriadora. Escorpiano, só dominarás e reformarás pela dedicação, carinho e tenacidade. Essa visão, então, de Judas Iscariotes deve ser transformada numa visão de complementaridade, não de julgamento, porque ele foi uma força propulsora do início, da ressurreição, da consciência de imortalidade. Isso é maravilhoso, esse símbolo de Escorpião, porque ele tem toda essa representatividade, né, Juliano? Podemos ir para o signo seguinte, que é Pedro Sagitário. Sagitário, que é o terceiro signo do elemento fogo. Nós falamos Áries, Leão e Sagitário. Impulso, ação, arrojo, combatividade, né? Pedro é interessante, você vê que ele está segurando uma faca com a mão direita, passando através de Judas Iscariotes por trás e apontando para o divino com o dedo, né? É o centauro, né? É a configuração planetária que nós caminhamos para o centro de Sagitário. O Sol, com toda a família planetária, astronomicamente se dirige para a constelação de Sagitário, centro da galáxia. Sagitário é o renovado impulso do fenômeno, diríamos, ígneo, né? Que é a força do coração, do fogo, do impulso ígneo, que significa a força da vontade. E Pedro, com a faca na mão, representa a fera que está no homem, que é um instinto animal. E com o dedo apontado para o Cristo, simboliza o animal humano em busca do divino. Olha que interessante, né? Sagitário é o eu observo, signo da lei, da religião e da filosofia. Aprecia o desafio da contemplação e da liberdade. Sagitariano é a força espiritual que deve atingir o alvo pelos movimentos constantes da vida, né? Sagitário rege a 9ª casa, que rege a religiosidade, a transformação da consciência através de uma força propulsora que se chama o equilíbrio entre a fé e a razão. A 9ª casa
A casa da regência de Sagitário também rege o estrangeiro. As pessoas que têm o Sol em Sagitário, ou em outro signo, mas na casa de Sagitário, geralmente vivem no exterior, né? Ou passam experiências fora do país. Elas buscam ter uma vida mais peregrina, expansiva, é uma vida assim menos radical, né? Menos autóctone, ou seja, mais visando a experiência das viagens, tanto a nível físico como a nível interno, né? É um signo maravilhoso, o Sagitário. Elas sempre me perguntam qual é o melhor signo. Então, Juliano, não existe o melhor signo. Todos têm suas capacidades, considerações. De nada adianta a força de Sagitário, falta a singeleza de Libra. Temos a singeleza de Libra, mas temos a indecisão crônica de Libra, nos falta o aprofundamento de Escorpião. Temos o aprofundamento de Escorpião, mas nos falta a sensatez de Touro, né? Então, são signos complementares, né? E em seguida temos o apóstolo, que é André, né? André é Capricórnio, Capricórnio, que é o signo do tio Patinhas, né? Capricórnio é o terceiro signo do elemento terra, que rege a razão, né? Touro, Virgem, Capricórnio. É um signo da regência do planeta Saturno, que rege o karma. Eu costumo dizer que ninguém gosta do Saturno, porque ele rege a dor e o sofrimento. Mas são aquelas experiências que são passadas através da experiência do sofrimento que nos trazem aprendizado. É interessante isso, que nós não queremos sofrer, nós evitamos os sofrimentos, mas às vezes são necessários. E na experiência humana, existe a experiência do sofrimento, que é a primeira verdade do Senhor Buda, a verdade do sofrimento. É uma experiência universal, isso não pode ser negado, né? Então, Saturno é um planeta regente de Capricórnio, é o planeta da seriedade. É aquele professor severo que todos nós precisamos. Sem ele não há aprendizado. Então, conforme o Saturno vai se movimentando no mapa, em cada casa, ele vai levando a lei do karma, né? As experiências relativas, sempre um pouco mais duras, um pouco mais sofridas, mas que trazem um verdadeiro aprendizado, né? E André representa Capricórnio, as mãos secas e as juntas salientes. Nós vimos em Filipe, que contrasta com Capricórnio, que é Câncer, né? As mãos fofas de Filipe, né? Que falava aqui, o rosto cheio e as mãos fofas de Filipe. Capricórnio é o contrário, né? As mãos secas e as juntas salientes de André, porque Capricórnio rege no corpo físico o esqueleto, a parte dura do nosso corpo. Ossos, articulações, artrite, reumatismo, osteoporose, tudo da índole de Capricórnio. A parte dura do nosso corpo, né? E André, assim como Felipe diz, junte-se a mim, vem para mim, o André está dizendo, um frio longe de mim, eu não sou o traidor, né? André afasta-se para uma reflexão mais profunda. Capricórnio é o eu faço, eu realizo, eu concretizo, rege a 10ª casa, que é a casa do trabalho, da luta. As pessoas que têm o Sol na 10ª casa, elas são grandes investidores, grandes pessoas muito pragmáticas, muito objetivas, muito calculadoras, vencem com facilidade na vida, e tem uma relação com o trabalho de grande reciprocidade e de grande riqueza e estabilidade, né? Capricórnio, eu faço capacidade de subir pelo passo de hoje, marcada pela ambição, persistência lenta e determinada. É aquela cabra montanhesa que desce lentamente a colina, né? Representação de Capricórnio. Capricorniano, a tua razão será menos dura se for suavizada pela fé e pela certeza de que hoje é o amanhã, com a gratidão pelo ontem e um caminho cheio de esperanças. O capricorniano é acusado de ser assim meio pessimista, né? Que é um signo regido por Saturno, que se fecha muito, né? Mas isso não é uma grande verdade. A expressão de Capricórnio é a expressão da seriedade, daquilo que deve ser feito com determinação.
né? Capricórnio, signo importantíssimo nessa polaridade touro, virgem, capricórnio do elemento terra, né? É preciso um fio terra, porque as pessoas que não têm o lado capricórnio desenvolvido oscilam muito e têm muita dificuldade econômica, material, ou afetiva, sentimental. Então, o lado capricorniano é o fio terra, segurar-se na planificação da experiência do elemento terra, né? Em seguida, nós temos Tiago maior que Aquário, também é um signo do elemento ar, né? Gêmeos, Libra e Aquário são elemento ar, é mente, razão, né? Aquário é um signo de regência do planeta Urano. Urano é a transformação da consciência. O movimento de Urano no mapa astrológico é profundamente renovador. É um planeta lento, né? Mas quando ele entra em contato por aspectos com outros planetas, ele traz grandes mudanças e alterações de vida. Urano rege a tecnologia, ciência da informática, informação, né? Tudo o que rege a tecnologia que nós observamos hoje, isso que nós estamos fazendo aqui, a tecnologia, isso foi advinda dos princípios uranianos. O início da década de 60, quando o presidente John Fitzgerald Kennedy disse: nós colocaremos um homem na Lua antes do final da década. E no dia 20 de julho de 1969, o astronauta Neil Armstrong pousou no solo lunar. Ele flutuou fora do módulo lunar e disse uma frase maravilhosa para a humanidade lá na Lua: um pequeno passo para um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Palavras de Neil Armstrong no solo lunar, dia 20 de julho de 69. Isso é um evento aquariano, isso é aquário. Pela primeira vez, a aldeia planetária chegava a um outro corpo celeste 400 mil quilômetros de distância. Havia conquistado a Lua, né? Até 1972. 12 missões, 6 missões importantes, né? Essa frase foi muito importante. A mudança da consciência de Aquário é uma concepção aquariana da mudança da nova civilização. Esse trabalho tão maravilhoso que aqui o Juliano Posati faz, é um trabalho aquariano, de renovação da consciência, de mudança de uma compreensão, porque só haverá um mundo melhor quando houverem melhores homens, né? A mudança começa por dentro, e Tiago é o representante disso. Tiago tem sua experiência, forma sua ideia própria, mas a mão nas costas de Pedro, olha que interessante. É como se perguntasse: o que achas, irmão, disso que o Cristo disse, que entre nós há um traidor? Aquário é irradiação, é eletricidade cósmica, tempestade que não se pode deter, é a liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade, né? O lema é o eu sei, e sua capacidade de saber tudo antes o coloca à frente do seu tempo. Aquariano, não há liberdade sem disciplina. O aquariano é muito irrequieto, muito inconstante, como são os signos do elemento água, né? O elemento ar, desculpe, Gêmeos, Libra e Aquário, impermanentes, transitórios, flutuam dentro de uma concepção de vida, às vezes pouco realista, né? Então, geralmente, a 11ª casa representa o signo de Aquário, é a casa das amizades, das relações pessoais e interpessoais, os amigos de outras vidas, né? A busca das experiências de outras vidas, a conglomeração familiar é um instinto aquariano, embora a família seja representada pelo signo de Câncer. Mas as almas se procuram, se acham, se complementam nesta liberdade de ser que é Aquário, né? Esse é um ponto importantíssimo de inflexão na Santa Ceia. E o último apóstolo, que é Bartolomeu, que é Peixes, que rege a 12ª casa do zodíaco, é um signo da regência do planeta Netuno, que é a transfiguração, a consciência crística.
Bartolomeu, ele expressa realmente o sentido de renovação da consciência através da caridade. E caridade é uma atitude de peixes, é uma consciência de peixes. E a caridade, ela vem a ser não um mérito pessoal do ser humano, mas um dever moral. A caridade, ela se expressa através da configuração da expressão netuniana, ou seja, eu só posso ser feliz se o outro for feliz também, né? A caridade é importante, a gente observa estudos frequentes na área de ciência, de neurologia, dessas áreas todas que estão sob estudo da ciência, que uma pessoa que pratica caridade tem uma melhor saúde, fortalece seu sistema imunológico, melhora a sua vida. Quer dizer, existe uma comprovação de ciência prática de que fazer o bem nos faz bem. É interessante isso. Então, as pessoas que nascem peixe, que temos sol progredindo para peixes, elas têm essa, entre aspas, obrigatoriedade de fazer funcionar sua vida dentro da caridade, da expressão de amor, consideração e compaixão. É o signo também que a 12ª casa rege os hospitais, sanatórios, o isolamento, né? A introversão. E Bartolomeu é um signo de peixes. A calma de Bartolomeu está em seu rosto, em sua compreensão. E sua visão da mesa procura sentir, imaginar, penetrar pacificamente na razão de tudo e de todos. Peixes é o eu creio. Seu símbolo se fecha num círculo mostrando que não há princípio nem fim, somente o ponto central iluminado. Peixes é a síntese da essência da vida. Pisciano, não fuja da realidade, enfrente o que fere a tua sensibilidade. São pessoas muito dóceis, muito gentis, muito amáveis, introspectivas, como Câncer, Leão, Escorpião e Peixes, elemento água. Toda a Santa Ceia representa, como diz aqui no texto, uma das mais belas interpretações que está vinculada ao zodíaco. Provavelmente, Leonardo da Vinci, provavelmente um iniciado, né, que legou à humanidade todo o seu conhecimento ocultista, sob a forma de uma pintura, retratando a personalidade de cada apóstolo através dos gestos, expressões e biótipos de acordo com as características de cada signo. Então, tudo na Santa Ceia, como nós vimos, é simbologia pura. A arquitetura, o jogo de luz e sombra, a geometria do cenário e mesmo a posição dos apóstolos, 6 de cada lado do Cristo, representam a oposição, portanto, a complementaridade de cada signo. Cristo pode ser um iluminado, é uno, o centro, e só poderia ser a soma de todos, a fonte pura de luz. No alvorecer da era de Aquário, quando o homem procura o espaço exterior, o cósmico, o interior, a consciência, saber, ver a última ceia é alimentar a nossa compreensão de ver nos apóstolos, nos nossos complementos como lei universal, na busca do equilíbrio e da harmonia. Veja que maravilha, você pode estar se sentindo representado em cada polaridade, através do amor, da confiança e do sentido de objetividade que é a vida. Então, veja, Juliana, essa experiência de ver a Santa Ceia sob essa ótica, espero que tenha sido útil para todos aqueles que assistem essas aulas tão maravilhosas que você e tua equipe dedicam ao público, né? Muito, muito bacana, Jaime, a questão da polaridade, não é? E da complementaridade, que até esse texto final, essa ideia, no sentido de que não há uma concorrência acirrada, como você fala muito bem nas suas consultas, cada casa é uma lição, é uma escola, é uma graduação da alma na sua jornada, não é? Sempre me perguntam assim, que se nós temos que reencarnar nos vários signos, com certeza, múltiplas vezes,
múltiplas encarnações, porque para aprender, às vezes, uma experiência de Libra, ou Peixes, ou Áries, não é numa encarnação que você desenvolve toda essa complementaridade, mas através das encarnações que possibilitam despertar da alma gradativamente até aquele que alcança o estágio final, que dirige um Bodhisattva na visão budista, ou seja, um ser que terminou o percurso no plano físico, e esses seres só retornam ao plano em encarnações voluntárias, eles não precisam mais vir aqui, porque aprenderam tudo o que era necessário. Eu tive uma experiência assim astrológica de análise em mapas na visão católica do Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, de um Chico Xavier também, de um Dalai Lama, né, que é um monge budista, que é chamado Bodhisattva, o ser da compaixão. A palavra Dalai Lama significa oceano de sabedoria, porque ele é considerado na visão budista um Bodhisattva, que é um ser que está muito próximo da iluminação. Então, esses seres, eles retornam a esse plano por encarnações voluntárias, eles já terminaram a sua experiência no plano, né? Então, todos nós, assim, Juliano, estamos no meio do caminho, aprendendo, né? E desenvolvendo esse potencial maravilhoso. E trabalhos como o seu, eu só posso elogiar, Juliano, porque trazem essa complementaridade, esse encontro do ser humano consigo mesmo, esse dharma benéfico, que é o sentido de objetividade da perfeição, né? Agora, é interessante porque nós estamos numa fase onde está eclodindo em todos os lugares, né? Parece que é um senso de urgência, o autoconhecimento, a integração da ciência e da espiritualidade, que é uma coisa muito da casa de Aquários, né? Sim. Nós estamos entrando nessa era de Aquários. Agora, anterior foi a era de Peixes, e antes ainda a era de Áries. A sequência das eras parece estar invertida do que a sequência que nós habitualmente conhecemos. Por que isso acontece, Jaime? Isso é devido à precessão dos equinócios, né? Cada era astrológica demora mais ou menos 2.160 anos, né? São eras, diríamos assim, astrológicas, onde se cultuam determinados costumes. A era de Áries, por exemplo, a era de Moisés, do Deus Criador, Vingador, ser julgador, né? O carneiro, né? Ou seja, a era de Touro, a era da suntuosidade dos palácios egípcios, né? Da beleza do visual, assim. Então, na precessão dos equinócios, que é um movimento específico do planeta Terra, ele se movimenta no sentido retrógrado, né? É um aspecto técnico que a astrologia usa, importante. E agora, entramos na era de Aquário, estamos passando pela era de Aquário, inclusive, que o ponto culminante que eu vejo fundamental da era de Aquário, que muitos identificam em alguns momentos da década de 40 para cá, sem dúvida nenhuma, foi a conquista da Lua, em 20 de julho de 69, quando os norte-americanos colocaram uma bandeira no Sol lunar. Isso aí foi um evento aquariano, sem dúvida nenhuma, conquista do espaço, ou seja, deixamos de ser seres humanos autóctones para habitarmos outros pontos celestes. Essa transição é lenta, gradativa, mas toda transição, Juliano, oferece riscos, mudanças, alterações. Essa Covid que nós estamos vivenciando, Covid, uma doença escorpiana, infecciosa, né, dentro desse contexto, mas é um karma da humanidade. Temos que entender por que a humanidade está passando por isso no momento. Isso faz parte da grande transição, da mudança de consciência planetária, que vem também através do sofrimento, do desencarne em massa de seres humanos que vão para o plano espiritual e retornam para outras etapas, né? Então, a precessão dos equinócios é muito interessante na visão astronômica e astrológica, porque na visão astrológica, a astrologia é uma linguagem simbólica, ela é uma linguagem metafísica, não pode haver uma compreensão da astrologia sem uma compreensão espiritual da vida.
uma linguagem holográfica, ou seja, de compreensão da visão da presença do planeta Terra, desta humanidade, esses 7 bilhões de seres humanos, que visam a transformação e a consciência para uma nova humanidade. Nossos filhos vão viver mais profunda essa nova humanidade e talvez nossos netos mais ainda. Uhum. E essa tecnologia que você observa aí, tudo isso é do advento de Aquário, né? A computação, ciência da computação, tudo isso, a comunicação de massa, você fala com milhares de pessoas no mesmo momento, né? Tudo essa visão. Mas, ao mesmo tempo, Urano é complementaridade, a visão fraterna da vida, né? A experiência fraterna da vida, que não haverá um mundo melhor sem melhores homens. Essa é uma frase aquariana, né? Por isso que eu vejo o teu trabalho, Juliano, e da tua equipe como algo especialmente salutar e benéfico. Continue com isso, com certeza. E o quanto essa noção que você traz do quadro da Santa Ceia, principalmente, me chama muito a atenção a polaridade, né, dos apóstolos, me chamou muito a atenção, por exemplo, a diferença ali entre Filipe e André, né, Câncer e Capricórnio, né, um ali voltado, parecia que a notícia parece que doeu mais nele do que no próprio Cristo, né? Filipe tá ali e tal, e ao mesmo tempo o André Capricorniano tá, eu não sou, mas já vamos descobrir já quem que é, né? Sou traidor, longe de mim, o Filipe vem a mim, né? Confia. Longe de mim. E interessante porque isso rege uma dinâmica curiosa dos relacionamentos, né? A forma como nós nos relacionamos. E é curioso quando nós temos essa compreensão da complementaridade, porque oposição nem sempre precisa ser sinônimo de atrito, mas muitas vezes é. A polaridade, a polarização, a oposição, quase sempre ela é levada para o lado do atrito, que também é ainda uma expressão pequena da polaridade. A polaridade ela pode ser vista como complemento, não é? Como você disse, Libra vai precisar passar a ser Escorpião em algum momento. Escorpião vai precisar, de alguma forma, ir para Câncer. Mas ainda assim, se nós... isso, claro, na dinâmica da jornada da alma, enriquece o espírito como um todo, mas na própria dinâmica da vida, nós podemos contar com as pessoas. Eu costumo dizer, as pessoas precisam umas das outras, e está tudo bem. Está tudo bem que nós reconheçamos em nós os nossos limites e contamos com o talento natural de outras pessoas, de outros signos, né? Existe uma confluência interessante no relacionamento entre a configuração da personalidade regida pelo signo e a forma como ela se relaciona com o mundo, não? Agora estou apelando para o Jaime psicólogo também, né? Exatamente, as pessoas, nós buscamos sempre a complementaridade, nosso lado sombra, né? Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário e Virgem, Peixes. Então, consciente ou inconscientemente, Áries procura Libra, porque é o signo da complementaridade. O Áries não pode só levantar a espada sem medir o direito, que é Libra, que é o equilíbrio, né? Então, Libra precisa também da força de Áries. Então, são signos complementares, porque Libra é um signo muito indeciso, elemento ar. Touro precisa da polaridade desse eixo de Escorpião também. E os signos complementares, Juliano, representam um campo de experiência muito rico de análises, viu? Eu tenho tido eu estou na astrologia há 40 anos, né? Eu tenho tido muitas experiências com análise, experiências em muitas áreas importantes que eu analisei, e pude verificar na prática como o fator astrológico é fundamental na vida das pessoas. Como as pessoas, às vezes, desencarnam sobre situações astrológicas indicadas. É interessante isso. Né? Quer dizer, não só a regência da encarnação, como do desencarne também.
É porque o astrólogo ele paga o preço pelo seu conhecimento também. Ele não é um sábio, mas ele traduz a linguagem dos grandes sábios da humanidade, mas ele tem consciência. Se aquela alma reencarna para desencarnar prematuramente, ele sabe que ele não pode alterar isso. Então, o astrólogo, fundamentalmente, ele nunca vai dizer tudo o que sabe e também não pode dizer tudo o que sabe, porque existe um movimento da experiência da vida que é natural, espontâneo, e aquelas experiências são necessárias. Então, o astrólogo tem que ter sabedoria para compreender aquilo que ele deve falar para a pessoa e aquilo que ele deve resguardar para dizer em momentos futuros. Mas eu já vi, estudei muitos mapas de pessoas que desencarnam prematuramente, enfim, tem karma, a lei do karma, como se diz na visão astrológica, não é uma lei punitiva ou vingativa, é uma lei natural. Natureza. Uhum. Se você traz essas experiências, você vai vivenciá-las. E isso é maravilhoso você ver na astrologia, que é o ponto de inflexão, Juliano, onde nós podemos trabalhar nosso mapa no sentido de operar uma vida mais sadia, mais feliz, mais consciente e responsável, né? Mas algumas coisas não podem ser alteradas, são leis kármicas. Então, isso, e fica visível no mapa. Fica visível no mapa. Visível. Não teria nada assim no meu, né, que indicasse assim. Não, nada. Ah, então tá bom, obrigado. Recentemente eu estava analisando o mapa do Gugu Liberato, né? Gugu Liberato, um grande artista, simpaticíssimo, ele era um ariano, né? Ele sobe num telhado e cai de cabeça, morreu, comoveu todo o Brasil. Ele morre exatamente no momento que uma configuração planetária no mapa dele, o Sol dele estava sob quadratura com o planeta Saturno, que rege o karma. Ele vivia um momento de perigo físico. Aí um ponto interessante, se pergunta, se eu falasse para o Gugu, Gugu, não suba no telhado, não faça isso, ele iria subir. Porque é o karma dele, ele precisava vivenciar isso, e o karma se espalha por toda a família também, né? Porque é uma lei. Então, provavelmente, ele não iria me ouvir. Não, e também eu não poderia alterar isso. Então, o astrólogo ele tem que saber como manipular esse tipo de compreensão de uma forma honesta, produtiva, sincera e verdadeira, né? A astrologia exige uma profunda integridade, uma profunda honestidade na análise, porque você pode desviar uma pessoa do seu rumo. Isso é uma grave interseção na vida da pessoa. Então, o astrólogo precisa ter sabedoria, ele precisa ter conhecimento e ajuda divina, com certeza. Mas tudo voltado para o bem, viu, Juliano? Para ajudar a pessoa a ser mais feliz, mais realizada. Sem dúvida. Jaime, a sua contribuição aqui, agora gravada e registrada para toda a era de Aquários, com certeza vai ecoar por muito tempo aqui no canal. Eu só tenho a agradecer a sua participação. Você disse aí no começo que já deu até cursos, né, de astrologia para formar novos astrólogos. Você sabe que você está falando com um dono de escola filosófica, né? Já me coçou os dedos aqui para abduzir você como professor do círculo. Será um prazer. Eu não tenho dado mais cursos por absoluta falta de tempo, né? Tenho me dedicado somente à alimentação. Mas eu é que agradeço, Juliano, pela tua oportunidade, ter me dado essa oportunidade de passar algum conhecimento aos teus queridos ouvintes, né? Eu desejo a todos realmente uma vida fraterna, de muito amor, consideração, e esses momentos que nós estamos vivendo graves da história da humanidade, força, paciência, tolerância e compaixão, né? Eu é que agradeço, viu, Juliano, pela oportunidade que você sempre me deu de me expressar. Gratidão, você imagina, meu mestre de astrologia. Obrigado. Muito obrigado pela participação. É isso, nós nos vemos e nos encontramos aqui em outras aulas do Círculo. Até mais para você. É um prazer. Um ano de muita prosperidade. Obrigado.